Sabe como é que eu estou me sentindo aqui? Quem conhece a história de Daniel? Daniel estava na cova com quem? Daniel na cova dos? Pois é, depois dessa ministração aqui eu me sinto um leão na cova de Daniéis. Mexer com profeta não é fácil não. Um profeta, quando vê outro profeta, se encontra, irmão. É isso aí. Eu me sinto um pobre leãozinho no meio de um monte de Daniel. Deus falou com você, irmão? Você gostou disso, irmão? Aleluias. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Capítulo 17 e o capítulo 18. E o capítulo 18 forma o seguinte: é a apresentação da grande Babilônia. A apresentação da grande Babilônia, no capítulo 17, ela é apresentada, a grande meretriz, uma mulher, é chamada de uma mulher. No capítulo 19 nós vemos o 18, nós temos as 7 cenas da destruição da mesma, ou seja, da grande Babilônia. Alguém está me ouvindo? Amém? Então tenho contado para vocês que Apocalipse é a história da salvação humana. Na verdade, a Bíblia é a história da redenção humana. Lá em Gênesis é o relato da queda do homem. A Bíblia inteira é a história da redenção do homem. O livro do Apocalipse vai tratar disso com um pouco mais de intensidade. Apocalipse é isso, é a história da salvação do homem. A salvação do homem se dá na vinda de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo e a exaltação ou assunção de Cristo. Amém? Através destes pilares. Quais pilares, pastor? Vinda, morte, ressurreição, exaltação, ressurreição e exaltação de Cristo. Esses são os pilares da nossa salvação. Amém, irmão? Nós falamos muito da morte de Cristo, que resolve o nosso pecado. A morte de Cristo vai resolver o nosso pecado, não só os nossos, mas o da humanidade inteira. O sacrifício de Cristo, a morte de Cristo resolve isso. Mas pouco se fala sobre a exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo traz para você e para mim vitória. Amém? A ressurreição me dá esperança. Eu sei que se amanhã, como diz um pregador que eu ouvi, se amanhã eu acordar, Deus está comigo. Se amanhã eu não acordar, eu estarei com Deus. Pegaram? Não é frase minha, é de um pregador que eu ouvi aí. Achei legal a frase. Vou falar de novo porque vocês gostaram, né? Vou falar outra vez. Se amanhã você acordar, Deus estará contigo. Se você não acordar, você estará com Deus. Gostaram? O Mateus gostou ali. Então tá bom então. Amém, irmãos? Essa é a grande realidade. A ressurreição me dá esperança. Eu sei que se eu tombar, o meu corpo tombou, já acordo do outro lado. Ninguém vai se matar aí para cortar caminho, tá bom, irmão? Tá bom? A ressurreição me dá esperança. A exaltação, meu irmão, me dá vitória aqui neste plano, nesse planeta. Eu tenho vitória, porque Cristo foi assunto. Quando Cristo foi assunto, aconteceu a derrota do diabo. Ele morreu, ressuscitou e foi elevado. Lá na coroação dele, o diabo foi expulso. Isso é Apocalipse capítulo 12. Amém, irmãos? Tá bom? Esse mesmo Apocalipse 12 é o mesmo Mateus 28. Amém, irmãos? O que é Mateus 28, 19? Portanto, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele morreu, ressuscitou, todo o poder foi me dado. Portanto, ide, fazei discípulos. E aí vai. Aquele mesmo Mateus 28, 19 é o mesmo Apocalipse 12. Só que o Apocalipse 12 nos traz os pormenores, os detalhes de como esse nosso Senhor Jesus tomou todo o poder, abrindo o livro,
Dando continuidade à nossa história. O diabo foi expulso e veio para cá. O diabo antigamente, meu irmão, ele não estava expulso, ele trabalhava na legalidade. Pode ver, antigamente, você não via assim o diabo se unindo com ninguém, o diabo dominava mesmo antigamente. Nós estamos vendo aqui no Apocalipse, a partir do 12, os 3 aliados do dragão, que é o diabo. Mas no Antigo Testamento o diabo não tinha aliado, ele fazia e acontecia. Acabou, ele brigava com Miguel, ele brigava com Gabriel, ele brigava com todo mundo, ele usava o que ele queria, agora quisesse, agora não. Depois que ele foi expulso, ele tem que fazer associações. Por isso nós temos lá o grande dragão no capítulo 12, no capítulo 13 a besta que surge do mar, depois a besta que surge da terra, e agora nós temos a grande meretriz, a grande Babilônia, a mulher prostituta, que nós estamos vendo aqui no capítulo 17. Tá bom? Então é a história da salvação, e essa aqui já é a 6ª vez que é contada, a 5ª vez que essa história é contada para nós. Amém? Estamos na 5ª vez que essa história é contada. Aí Cristo vem, nos salva e nos leva para o céu. Estamos agora aqui neste pedaço que nós estamos. Ele está apresentando o 3º aliado do dragão. Quem perdeu as demais pregações, vai no site da igreja e veja, ou reveja. Tá bom? Estamos vendo o 3º aliado. A grande Babilônia é o aliado do dragão. A apresentação da grande meretriz, da grande prostituta, da grande Babilônia, e as 7 cenas da queda dela. Amém? Só para a gente não ficar assim, olha no final do capítulo 17, porque assim, a gente fica se prendendo a muitos detalhes do Apocalipse, porque tem muitos detalhes, gente. Apocalipse é terrível, é 7 cabeças para lá, 7 cabeças para lá, 7 montes, 7 reis, dragão que gospe fogo, e se você ficar apegado a isso aí, você perde o sentido da vida cristã. E o meu intuito aqui é que você viva para Deus. O que adianta eu falar assim, ó, 7 cabeças significa isso, 7 reis significa aquilo, 7 montes significa isso? É legal, tá bom, é divertido isso, mas o que isso resolve na sua vida? Então veja, no 17, no versículo, último versículo, que é o versículo 18, tenha o significado. A interpretação já está interpretada do capítulo 17. Olha só, a mulher que você viu, João, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O capítulo 17 inteiro, a mulher, o dragão, 7 montes, 7 reis, 7 isso, 7 aquilo, tal. Mas no final está aqui, é a mulher que você viu, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. É a grande cidade. Agora veja, João está se referindo aqui, é lógico que você tem que contextualizar. O alvo do João aqui é Roma. É Roma o alvo do João. Roma está matando os cristãos. Roma vive de comer, beber e dormir. Roma vive de festa. Roma, meu irmão, as festas duravam dias e meses. Quando tacaram fogo em Roma, que foi o Nero, mas que culpou o Cristo? É sempre assim, os caras fazem e culpam a gente. Durou 9 dias Roma sendo incendiada. É daí que vem aquela expressão de a fumaça a fogo. Hoje os bombeiros desenvolveram-se bastante, né? Então eles sabem onde tem lá os resíduos de fogo. Às vezes pensa que o fogo apagou, não apagou. Naquele tempo não sabia. Então ficou 9 dias pegando fogo em Roma, aonde os imperadores viviam. O Nero fez isso, mas com os cristãos. Por isso, perseguição para os cristãos. Nesse tempo aqui, o Nero já morreu. Nesse tempo do Apocalipse, quem está vivo é um imperador, o pior de todos, chamado Dominiciano. Foi a época da era cristã, meu irmão, que olha, os historiadores dizem o seguinte, que olha, se houve um tempo que deveria ser exterminada a igreja, era nessa época. Quem está me ouvindo? Se houve um tempo na história em que a igreja correu o risco de desaparecer da terra, foi no reinado desse cara. Ele pagava, tinha recompensa, gente. Se você queria ganhar um troquinho, entregava um cristão. Queria comprar um carro? Se tivesse carro, lógico, né? Comprar um carro novo. Falar o seguinte, ó, ali na rua 27, o número 56, tem ali uma casa de cristãos. Ponto, ganhava dinheirinho. Olha que maravilha.
É nesse tempo também que surge aquela frase áurea, que diz assim, ó, e o sangue dos cristãos, não foi um cristão que falou, foi um perseguidor que falou, olha, o sangue dos cristãos é como semente que cai no chão, quanto mais a gente mata, mais nasce. Foi nessa época também. Então o João, o Senhor Deus pega Roma como exemplo, a grande cidade da prostituição, da sujeira, do entretenimento. Todo mundo queria diversão, é para Roma. Então Roma, ela é pega, presta atenção, Roma ela é pega como uma cidade simbólica. Porque Babilônia, meu irmão, olha, presta atenção aqui. Babilônia, a primeira vez que houve a menção de Babilônia é em Gênesis capítulo 11, que está dentro do capítulo 10. Primeira vez que aparece a palavra Babilônia, só que ela está como é que é a palavra? Ela está reduzida, resumida. Lá está Babel, é só você pegar e botar Ônia. Lá no capítulo 11 de Gênesis é Babel, aqueles caras que fizeram uma torre para ninguém se perder e ficar ali numa eterna festa, numa eterna farra. A primeira vez que aparece ali. Depois, muitos séculos mais tarde, milênios mais tarde, vai aparecer Babilônia, do Nabucodonosor. E foi sobre Babilônia, do Nabucodonosor, que vai ser criado agora o capítulo 18. O João, ele vai construir o capítulo 18 em cima da Babilônia do Nabucodonosor, das práticas, dos pecados da Babilônia. Então é uma mulher a interpretação, mas é uma mulher no sentido de nos dar coisas, de nos favorecer, como a mãe que providencia mamar, leite, frutas para as crianças. A Babilônia aqui é uma mãe, mas é uma mãe meretriz, é uma mãe prostituta, é uma mãe que está dando alimento, comida, farra, balada para os seus súditos. E é para essa Babilônia de Nabucodonosor que o Jeremias e o Isaías vai dizer: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Então a primeira vez que aparece é lá em Gênesis. Depois vai aparecer na época de Daniel. Daniel vai ser um profeta na Babilônia ou em Babilônia, como você quiser a terminologia. Então é uma mulher. Agora fala de 7 montes, porque Roma ela é descrita ou escrita às vezes como a cidade das 7 colinas. Os antigos historiadores, quando se referia a Roma, se referia como a cidade das 7 colinas. Então aqui tem lá no meio do capítulo 17, vai aparecer lá assim, as 7 colinas, a mulher que está sentada sobre 7 reis, 7 colinas, né? No versículo de número... Me ajuda aqui quem achar, que eu não queria falar isso aqui hoje de novo. Cadê as 7 colinas aqui? Versículo. Vamos começar do 8. A besta que viste, que era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aquele que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram, vendo a besta, que não era, e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, verso 9, para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. São também? Por que também? Também é porque significa também, não é só um significado. São 7 cabeças, que são 7 montes, mas são também 7 reis. Aí eu já falei isso aqui semana passada, né? Então assim, era a cidade das 7 colinas que eu falei semana passada. E aí, se referindo a Roma, mas Roma não é o alvo. O alvo, presta atenção aqui agora, o alvo são todas as cidades do mundo responsável por nutrir os seus frequentadores, os seus moradores. Presta atenção nisso aqui. Não é apenas Roma. Roma é o centro do entretenimento. Roma é o centro da bebedeira. Roma é o centro da comelância. Roma é o centro da diversão. Roma é o centro da prostituição. Então ele pega Roma, as 7 colinas,
apenas para mostrar que essa grande Babilônia é um espírito, é qualquer lugar em que te dê todas estas coisas no lugar de Deus. Todas estas coisas no lugar de Deus. E aí nós vamos ver melhor isso aqui no capítulo 18, nas 7 cenas da queda da Babilônia. Não vou falar agora porque vou me antecipar, mas aqui no capítulo 18 nós vamos ver o que é essa grande Babilônia, o que é essa mulher prostituta, grande meretriz, o que ela fornece, o que ela dá, como é que as pessoas se sentem perto dela. Amém? Nós veremos isso no capítulo 18. Então, no capítulo 17, é a apresentação da grande Babilônia, que é uma mulher. Veja que no capítulo 12, fala de uma mulher, mulher povo de Deus, mulher igreja. Mas agora fala de uma outra mulher, mulher agora que alimenta o povo ímpio. Olha só, capítulo 12 é uma mulher, a mulher da igreja, também é uma mulher pura, virgem, santa, de Deus. Agora tem uma outra mulher, a mulher, a grande Babilônia. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então é isso aí. Então no versículo 18, nós temos a explicação, é uma mulher. O que tem que entender isso é uma mulher, que vai suprir os seres humanos, vai suprir os seus frequentadores. É isso que me interessa por enquanto, para a aplicação da nossa vida cristã. Isso é que nos interessa, tá bom? Então essa grande Babilônia é outra associada do dragão. Então, o dragão tem a besta 1, a besta 2 e a Babel. Vamos ler o capítulo 18 mais um pouquinho. Vamos ler o 18. Eu vou ler e vamos destacando a primeira cena. Então a primeira cena que nós temos aqui, no capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ver. Depois destas coisas, eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou. Então exclamou, com potente voz, dizendo, caiu. E repete, caiu. A grande Babilônia, primeira cena, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram a custo da sua luxúria. Olha para cá, primeira cena. Como é que eu posso resumir a primeira cena? Como é que eu posso o decreto de queda? Caiu. Ela não caiu, mas já caiu. Olha o decreto. Primeira cena, o anjo vem e declara, caiu. Não caiu, mas caiu. Não sei se você me entende. O decreto que está caída, a perspectiva da queda. Aconteça o que acontecer, cresça o que crescer, embriague quem embriagar, caiu. Lembra que no capítulo 12 e no capítulo 14 mencionou-se a grande Babilônia, de passagem, deu uma mencionada nela. Aqui no 17 ela foi apresentada. Você lembra que no 17 a grande Babilônia estava sentada na primeira besta? Quem lembra? Me ajude, quem lembra? Pregamos semana passada. A grande Babilônia, a mulher, estava sentada sobre a primeira besta. A primeira besta é a que surge do mar. O poderio econômico que eu falei para vocês, o poderio político, ou seja, meu irmão, a grande Babilônia, ela usa do sistema. Quem olha vê uma peça só, porque você viu, né, lá no capítulo 17, que essa grande Babilônia, sentada na besta, uma roupa vermelha cobria as duas. Quem olhava via uma peça só. Ou seja, esse sistema de entretenimento, esse sistema esportivo, olha só, esportivo, esse sistema de alimentação, de bebida, de descontração, é a grande Babilônia, que eu já expliquei para vocês. Mas ela está junto com o sistema econômico, o sistema político, e político aqui não é partidário, é o sistema. Caiu. Então aqui na primeira cena caiu.
Não importa o que vai crescer, caiu. Então a primeira cena é o decreto. O decreto. A perspectiva da queda. Está feito. Não interessa. Cresça o que quiser crescer. É a primeira cena. Caiu a grande Babilônia. E fala o que ela fazia. Ela embriagava as nações. Bebidas. Sexo errado. Pornografia. Aquela porneia que eu expliquei semana passada lá. A porneia. Que nós falamos semana passada. Que embriagou as nações. Dando para as nações tudo o que ela queria. Irmãos, Deus quer a sua bênção? Quer. Deus quer que se divirta? Quer. Se Deus não quisesse que nós nos divertíssemos, irmão, Ele não faria o sétimo dia, não é? Quem fez o sétimo dia, irmão? Em qual dia Deus descansou, irmãos? Em qual dia Deus descansou? Mas Deus se cansa, irmão? Deus se cansa? Então por que Ele fez o sétimo dia? Aponta para você, para mim. Amém, irmão? Deus quer que você descanse, que você tenha lazer. O problema aqui, meu irmão, é quando o lazer toma o lugar de Deus. É quando Deus fala assim, para meu filho, e você não consegue parar. Quantas vezes você viaja, você passeia, aí você fala assim, poxa vida, eu mesmo já falei essa frase, poxa, eu poderia ficar aqui a vida inteira, hein? Piscina, hein? Garçom te servindo, eu ficaria aqui a vida inteira. Hein, irmão? É, não é? Hein, irmão? Tudo para você. Se você, pega aí umas férias aí, vai passear um pouquinho, irmãos. Entendeu? Chega lá assim que você acostuma, não lava roupa, não lava louça. Que maravilha, hein, irmãos? Que maravilha, não é? Tal. E pela manhã, todo dia pela manhã, lá vem os instrutores. Legal são os instrutores, homens e mulheres. Cada mulherão que aparece que eu vou te contar. Lá vem os instrutores. Aí, gente! Hoje tem malhação. Pra piscina, tá, mano? Vamos fazer uma piscina. Acaba não, mundão bom. No outro dia, lá vem os instrutores. Gente! Tem trilha hoje, caminhada pelo parque. Vamos lá, maravilha, é uma vida boa. Na manhã seguinte, terceiro dia, lá vem o povo da instrução. Pior que tem lugar para seus filhos ainda, nem com filho você fica. Manda os filhos para lá e fica lá você. Aí, gente, o que tem hoje? Hoje tem esporte, vamos jogar. A mulher joga vôlei, homem joga futebol, vai ser uma maravilha. Aí você fala, ô mundão, acaba não, mundão. Entendeu, irmão? Deus não é contra você se divertir. A questão é quando Deus fala assim, para minha filha, para, e você não para, irmão. Fala, chega, você está comendo muito, está na hora de você ver o seu peso. Ah, você está bebendo muito, calma lá, não pode embriagar, calma lá. Entendeu? Tá muito no futebol aí, irmãozinho, rapaz, quarta-feira à noite, sexta-feira, pior que o futebol só cai no dia de culta. Né, irmão? Isso é Babel, isso é Babilônia, irmão. O bicho vai pegar aqui na sequência do capítulo 18, irmão. Então cuidado, querido, porque é nosso prazer, se você percebeu que o seu prazer não está em Deus, irmão, querido, a Babilônia já te abocanhou, já te envenenou, meu irmão. É notório, sim, lógico que é, e é correto que você se divirta, mas cuidado, meu irmão. Cuidado, queridos. E tem mais aqui, que eu já estou me antecipando, né? Até trabalho, vamos devagar aqui, vamos para a segunda cena, vai. Segunda cena, do verso 4 ao verso 8. A segunda cena da queda da Babilônia. Caiu, primeiro é um decreto, caiu. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou a grande Babilônia, e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto,
porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. O que nós temos aqui, meu irmão? A segunda cena, a ordem para que nós agora, sai dela, povo meu. E essa mesma frase é a frase do Isaías, que nem viu Babilônia, ele só previu. Essa é a frase que o Jeremias falou, sem estar lá. O Jeremias viu o povo sendo escravizado lá, e o Jeremias viu o povo sofrendo lá. E o Jeremias disse: sai dela, povo meu, sai dela. O João, o Senhor Deus manda o João falar para nós, o que foi dito antes dela, antes de Cristo. Retirai dela, povo meu, sai dela. Ou seja, uma ordem para nós, para o povo dele, porque nós podemos incorrer na mesma coisa. A ordem de sair, de não participar dela. Permanecer nela é concordar com tudo. Eles compraram casas ali. O profeta Jeremias, quando falou de Babilônia, ele disse: vocês vão para Babilônia, não adianta fugir, porque Deus vai mandar vocês para lá. Lá vocês vão morar, vocês vão comprar casa. Só que ninguém lembrou da outra fala: quando desse o tempo, era para eles largar tudo. Irmãos, presta atenção aqui, quando deu 70 anos, olha, presta atenção, quando deu 70 anos, porque Deus disse que o povo dele ficaria 70 anos lá. Quando deu 70 anos, o povo voltou, irmãos. Me pergunta se todos voltaram. Não. O povo judeu que foi para a Babilônia, compraram casa, constituíram família, constituíram empresas, negócios. Quando chegou a hora de voltar, se você ler o livro de Esdras e Neemias, se você tiver curiosidade de ler, você vai ver, meu irmão, que muitos choraram para não sair da Babilônia. Choraram: a cidade que nos abrigou. Muitos não saíram, irmãos. Por isso que na época de Jesus, na época de Paulo, melhor falando, aonde Paulo vai na Grécia, na Ásia, ele encontra sinagoga de judeu. Aonde ele vai? Muitos não saíram, ficaram lá. Ali eles compraram casa, ali eles se acostumaram a viver, ali eles montaram empresa, ali eles viviam. Sabe, meu irmão, ainda nós caímos no conto da serpente ainda. A serpente chega para nós e fala assim, a serpente chega para ti e fala assim, já que pode comer tudo aí, já que pode comer 99% do jardim, não era isso? Deus não falou isso? Que poderia comer de todos os frutos do jardim? Disse ou não disse? Podia ou não podia? Podia comer de todos, só de um que não podia. Diga, de um não podia. Só de um, irmãos. O jardim do Éden inteiro Adão podia comer se quisesse. Inteirinho. Havia um fruto que ele não podia comer. O diabo veio e fala assim, 99% é quase 100%. Come logo tudo. Esse é o espírito de Babilônia, gente. Come um pouco mais, se divirta um pouco mais, aproveite um pouco mais. Depois você conversa com Deus, aproveita um pouco mais. Sai dela, povo meu. E aí nós podemos aproveitar uma outra fala, né, irmãos? Sai dela, povo meu, e tira ela de você. Porque nós aqui no caso hoje em dia, nós saímos dela. Mas será que ela, o espírito de Babilônia, saiu de nós? Lembra do Egito? Lembra do povo escravo no Egito? Eles saíram do Egito? Sim ou não? O povo de Israel saiu do Egito? Pergunta número 2: o Egito saiu deles? Não. Mal chegou no Mar Vermelho ali, mal chegou de frente ao Mar Vermelho, eles começaram a chorar. Ai, que saudade da Amélia, não, do Egito. Não foi isso que eles falaram, irmãos? Ai, que saudade do quê? Das panelas de carne. Falou ou não falou, irmãos? Você nunca leu isso na Bíblia?
Quem mais que eles falaram? Ai, que saudade do cominho, do tempero. Sabe aquele homem que casa e a comida da esposa não é tão boa assim? Aí fala, ai, que saudade da comida da mamãe. E você, mamãe, se for uma mulher de Deus, vai pegar a cinta, sabe, mãe? Vai fazer o caba sem vergonha, vai embora daqui, vai comer a comida da sua mulher. Mas tem mãe que é meia frouxa. Deixa daqui, deixa daqui. Carentona. Deve mental. Queria casar com seu filho, é? Deixa ele, pastor. Deixa meu filho. Tá com saudade da comida da mamãe. Vai comer a sua comida a vida inteira, sua esquisita. Ué, vai ele fazer comida, aprendeu, ué? Hoje em dia, minha modernidade, as mulheres estão agora independentes, meu filho. Vai fazer comida, ué. Às vezes, gente, sair da Babilônia, sai. A questão é tirar a Babilônia da gente. Como nesse tempo aqui não tinha assim essas frases de efeito aqui assim, hoje nós temos. Às vezes sairmos, eu acho que a maioria de vocês nem se vê. Eu quero acreditar nisso. Eu acho que vocês não se veem longe da igreja. Estou certo ou errado? Eu não me vejo, gente. Eu sou um viciado na igreja. Aonde eu vou, eu quero na igreja, irmão. Eu sou igrejeiro. Eu gosto de igreja. Eu faria uma noite do caldo aqui todo sábado. Todo sábado aqui. Alguém falou, misericórdia, Senhor. Vou vender para quem agora, né? Não é? Eu gosto, irmão. Então eu acho que a maioria de vocês não se vê sem igreja, não é, queridos? Então nós saímos. A questão é, mas e dentro de nós, irmãos? E dentro de você? Ela saiu? Às vezes quando você vê, vamos aqui para o terceiro cena aqui, a gente acaba aqui, tá bom? A gente vai para na terceira cena aqui, terceira cena da queda. Terceira cena da queda. Vamos lá. Do versículo 9 e 10. Terceira cena. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, os reis da terra, de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. O que os reis aqui estão fazendo? Estão lamentando. Ai, ela acabou a nossa pornografia, acabou a nossa vida fácil. Ai, aquelas baladas que eu participava. Oh, forró bom. Oh, o tempo do forró maravilhoso. Ai, o esfrega-bucho, que coisa boa. Ai, meu Deus do céu, como é que eu viverei sem Babilônia? Como é que eu viverei assim as noitadas? Como é que eu viverei? Os reis, gente, não é? São os reis. Então, sai dela, povo meu, e faz ela sair de você. Tenha equilíbrio. Então aqui é o que? A grande Babilônia, terceira aliada do dragão. Sai dela e faça-a sair de você, meu irmão. Cuidado, você precisa passar um pente fino, meu irmão. Você casal, vocês casais, precisa passar um pente fino na vida de vocês. Eu gostei muito, faz 2 semanas, eu e a pastora, todas as noites lá em casa, menos dia de culto, recebemos casais em casa. Isso é passar pente fino. Teve um casal que chegou lá para conversar com a gente, aí fomos ver, aí falou, aí teve uma hora que ele falou, aí eu olhei para a pastora olhou para mim, aí eu olhei para eles, eu falei assim, que problema vocês têm?
Vocês estão bom demais. Vocês estão muito bem. Não tem problema. Não tem problema. Mas o que é? Um pente fino. Às vezes fica aí acumulando e pensa, meu irmão, chega uma hora que não tem mais jeito. Chega a hora que não dá mais. O casal foi lá e eu e a pastora preocupado, porque poderia ser um problema insolúvel, difícil de resolver. Aí era apenas uns ajustezinhos. Conversamos, mas você não tem problema. Você não tem problema. Mas o que vale aqui? O pente fino. O tirar a Babilônia de nós. Tirar de nós a Babilônia. E não ficar lamentando, ai, aquele tempo, ai, o tempo que eu era solteiro, ou porque eu fui casar com essa peste, meu Deus do céu. Eu era tão feliz e não sabia. Você está marcando toca, você é feliz agora, meu irmão. É que você não está passando o pente fino, tem que tirar a Babilônia de você. Isso é Apocalipse, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não é Apocalipse. Isso aqui não é que vai acontecer, isso aqui está acontecendo. A Babilônia está dominando tudo, meu irmão. Eu sou de uma época não muito antiga. Se você rir, eu te jogo meu sapato em você. Eu sou de uma época que, assim, balada era só domingo à tarde e à noite. Matinê e à noite. Hoje não. Segunda, porque é o primeiro dia. Sexta-feira, porque é o último dia. Sábado, domingo, o bicho come mesmo, irmão. E tem alguns que já estão inventando, ali em Mogi tem um lugar lá que já está inventando. Quarta-feira, eu acho que eles querem competir com a igreja, viu? Quarta-feira, baladona, come solto, até às 11 da hora da noite. O cara já chega lá fedido do serviço para dançar. Irmãos, tira a Babilônia de você. A Babilônia da televisão, a Babilônia da internet, a Babilônia do lazer, a Babilônia do esporte, a Babilônia da comida, a Babilônia da bebida. Tira isso, que se divirta com postura correta. Porque a Babilônia está aí, meu irmão. Está aí, a Babilônia não vai vir, já veio, está aí. Ela vai apenas intensificar. Então a primeira cena, o decreto caiu. Então você pode gostar dela o que você gosta, vai cair. Está me ouvindo? Vai cair. A segunda cena lá, sai dela, povo meu, sai dela. A terceira cena, os reis lamentando, ai, que tempo bom. Os reis se lamentando. Vamos acordar para esses dias, irmãos. Vamos tomar cuidado. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Vamos nos apegar à palavra de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos agora. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos.